Boa tarde, pessoal, muito bem-vindos aí ao Saúde em Dia, dando início ao bloco da ortopedia. Meu nome é Rafael Barreto, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande, fiz minha especialização em ortopedia no Centro Médico de Campinas e cirurgia da coluna na Unicamp e ACD. Hoje o meu foco são as cirurgias menos invasivas da coluna e eu vou trazer para vocês um tema que é muito prevalente no dia a dia de todo mundo, que é a lombalgia. Pessoal, apesar de ser muito comum, tem pessoas que não sabem o que é uma lombalgia. A lombalgia é a dor nas costas. E o que é essa dor nas costas, a lombalgia? É toda a dor que fica compreendida entre o rebordo, a parte de baixo da última costela e a prega glútea inferior. Isso é a lombalgia. Então, o diagnóstico dessa dor lombar, a lombalgia, ele é feito clínico. Então, a dor que fica compreendida nessa localização que a gente conversou, ela se chama lombalgia e o paciente geralmente ele vai apresentar um quadro clínico de contratura muscular, quer dizer, aquele músculo está mais tenso, mais retesado. Ele pode desenvolver também algumas posturas antálgicas, posturas de defesa, que ele fica mais inclinado ou para frente ou para o lado, e isso acaba gerando limitações, às vezes, para fazer movimentos e a rotina do dia a dia. E a lombalgia, pessoal, ela é uma doença de caráter inespecífico. 80% das lombalgias, elas não têm uma causa definida. Você pode ter uma coluna absolutamente normal e desenvolver uma crise, às vezes intensa de dor, incapacidade, que pode até perdurar por 5, 6 semanas sem ter nenhuma lesão na coluna, como a tal famosa hérnia de disco, como alguma degeneração discal, inflamação na coluna. Não precisa ter uma lesão específica na coluna para desenvolver a lombalgia. Ela pode ter um caráter somente de defesa, com contratura muscular, ela pode ter algum fundo emocional, a gente passou por um estresse, por algum momento desagradável, e isso gerar uma contratura e uma crise de dor nas costas. Então, 80% das dores nas costas da lombalgia, elas não têm uma causa específica. Então, não adianta você ficar fazendo exames de imagem, como radiografias, tomografias, que tem radiação, e a ressonância, para poder fazer um diagnóstico de uma lombalgia inespecífica. A maioria das vezes, esses exames eles são complementares. Então, eles não vão auxiliar o médico a dar o diagnóstico e nem a fazer a conduta adequada para esse caso. Então, pessoal, para a gente entender um pouquinho melhor a nossa coluna, vou falar um pouquinho da anatomia. A nossa coluna é formada por segmentos vertebrais. O que é isso? O segmento vertebral ele é composto por uma vértebra, um disco e outra vértebra. Então, isso se chama segmento vertebral. Numa coluna jovem, uma coluna saudável, a gente tem um alinhamento perfeito desse corpo vertebral com o nosso disco, que é o amortecedor que fica entre as vértebras. Ele que absorve o impacto, ele que distribui a carga na nossa coluna. Essa alteração degenerativa que a gente ouve falar nos exames de imagem, que os médicos falam, é uma alteração natural, são as rugas da nossa coluna. Todo mundo vai desenvolver esse tipo de alteração na vida e ela começa muito cedo, ela começa lá na adolescência e ela vai, dependendo de questões genéticas, de questões de hábitos, tabagismo, sedentarismo, excesso de peso, a gente vai acelerar esse processo natural de desgaste. Então, uma coluna com uma degeneração, ela apresenta alguns achados de imagem muito comuns. E um deles é o tal do bico de papagaio, que vocês já ouviram falar. O bico de papagaio nada mais é do que uma alteração anatômica da nossa vértebra, onde a gente tem uma perda de altura do disco, então aquele disco que era retinho, que era alinhado com a vértebra, ele já não é mais, ele murcha que nem um pneu de carro, e ele vai formar uma barriguinha, um abaulamento. Isso se chama protrusão ou abaulamento. Isso é o envelhecimento natural da nossa coluna. E para acompanhar esse abaulamento, uma defesa do nosso organismo é começar a formar o que a gente chama de osteófitos, que são os bicos de papagaio, que são os vilões da coluna, mas eles não têm nenhuma implicação em termos de dor e de sobrecarga na coluna. Então essa é uma coluna com uma degeneração e essa aqui é uma coluna que não tem degeneração. Então a gente tem um alinhamento perfeito do disco com a vértebra e aqui a gente vai observar que a gente tem esse abaulamento discal difuso. Então esse é o envelhecimento natural da coluna. Então, pessoal, agora que a gente já falou um pouco do que é a lombalgia, qual que é o seu diagnóstico e quais são as principais causas, a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção. É uma doença muito comum, 80% das pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, vão
ter em algum momento da sua vida uma crise de dor nas costas, de lombalgia. Então a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, a gente tem que fazer uma atividade física regular, a gente tem que cuidar muito do nosso sono. O sono é super importante para o descanso, para o relaxamento da musculatura, para a produção normal dos hormônios que a gente necessita para o nosso bem-estar. Uma alimentação saudável, né? Hábitos saudáveis, né? De não fumar, de não beber em excesso, tudo isso ajuda muito no controle e na prevenção. Outra coisa que é super importante, que é muito comum hoje em dia, né, na nossa vida, é o estresse. O estresse, seja ele causado por questões pessoais, por questões de trabalho, ele também é um fator que potencializa o desenvolvimento dessas dores. Não que ele vai causar uma dor nas costas, mas o estresse, ele atua diminuindo a nossa resistência da dor, aumentando, né, o espasmo de tensão da musculatura, e isso pode predispor a uma crise de dor nas costas, de lombalgia. E como que a gente trata essa lombalgia? A principal coisa, como não tem uma causa específica, a gente vai tratar o sintoma, sempre o sintoma. Isso é o que importa no tratamento de qualquer doença, na verdade, da coluna. A gente nunca vai tratar a imagem, a gente nunca vai tratar o exame, a gente vai tratar o paciente, a pessoa e o sintoma que ela está tendo. Então, no primeiro momento, a principal defesa do nosso organismo é o espasmo da musculatura, que é aquele travamento, que se fala normalmente. Então, calor local é uma coisa que ajuda muito, analgésicos e anti-inflamatórios, eles ajudam em situações de dor mais intensa. Quando você tem uma crise também que está te incapacitando, já iniciar uma fisioterapia, ela pode ajudar na aceleração dessa recuperação. Então são essas medidas que a gente faz. Uma coisa que a gente tem que pensar é, como eu falei antes, das causas, como que a gente previne. Então, o estresse, a gente tinha um pensamento antes muito biomédico, isso quer dizer, a gente tinha que ter uma lesão para ser a causa daquele sintoma. Hoje a gente pensa mais no indivíduo como um todo, Então não pensa só numa coluna, a gente pensa numa pessoa que tem uma coluna, mas tem uma cabeça, tem um coração, tem sentimentos e tem outros órgãos ali que também geram desconforto. Então a gente tem que pensar mais no contexto que a gente chama biopsicossocial, para ver o que pode estar influenciando e potencializando, essas causas de dor. Então essa mudança, de abordagem, não vendo mais o indivíduo como uma coluna, como um disco, como um nervo, foi a grande revolução aí no tratamento e na condução dos problemas da coluna. Então fica a dica, a gente sabe que a lombalgia então é a dor nas costas, que ela é muito comum, muito prevalente e que normalmente ela não tem uma causa, E como prevenção a gente tem que ter o quê? Tem que ter os cuidados normais que a gente sabe que a gente tem que ter com a nossa saúde, cuidando do nosso sono, cuidando da nossa saúde mental, cuidando da nossa alimentação e cuidando do nosso corpo praticando atividade física. Então, gente, a gente vai encerrar hoje o bloco de ortopedia aqui. Espero que tenham gostado. Nas próximas semanas vamos ter mais dicas e mais orientações em relação aos cuidados com a sua coluna saudável. E se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma sugestão de tema, manda para nós, tá? Nosso WhatsApp está aqui, me sigam nas redes sociais e qualquer dúvida a gente está à disposição e até o próximo programa.